Olá, quinto ano, voltamos aqui com a nossa parte 2 da nossa aula. Agora em Geografia, na página 16, lendo aí o resuminho do conteúdo que nós aprendemos, tá bom? Que fala sobre metrópoles, né, centro regional, tá? Então vamos relembrar aí um pouco esse conteúdo. O crescimento das cidades está relacionado às transformações promovidas pela industrialização. O crescimento das áreas urbanas pode gerar grandes cidades, as quais chamamos de metrópoles. As metrópoles concentram diferentes atividades econômicas e influenciam cidades menores de seu entorno ou mesmo aquelas mais distantes. O encontro de duas ou mais áreas urbanas resulta em um processo de conurbação. No Brasil, há cidades pequenas, médias e grandes. Além de metrópoles, as cidades também podem ser classificadas como centros regionais, centros subregionais, entre outras possibilidades. A diferença entre metrópoles, centros regionais e centros subregionais está relacionada ao grau de influência que exercem sobre outras cidades do entorno, tá bom? Agora já na página 17, vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e tecnologias. Vamos lá? Bom, o que acontece, quinto ano? Vocês sabem que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ela cresce ao longo da história, né? Então, hoje em dia temos muitas novas tecnologias. Aqui nessas ilustrações, está mostrando o mesmo tipo de trabalho agrícola, mas com diferentes tecnologias, tá? Então aqui, por exemplo, nessa plantação está mostrando um drone agrícola utilizado para aplicar produtos contra pestes. Neste daqui está mostrando um avião agrícola sendo utilizado para aplicar produtos químicos. E nessa outra ilustração, um robô produzido para auxiliar na colheita de frutos. Então, todos têm a ver com plantação, com agricultura, mas com tecnologias diferentes, tá? Essa pergunta aqui embaixo vocês irão responder aí em casa, depois, tá certo? Na página 18, vamos continuar aqui a leitura. A explicação, né? Você sabe o significado de técnica, ciência e tecnologia? Técnica é um conjunto de procedimentos que possibilita aos seres humanos desenvolverem maneiras de melhorar o plantio e a colheita de plantas na agricultura. A caça, pesca e extração de minerais como os metais utilizados para a fabricação de utensílios, entre outras coisas. Então, como vocês podem notar, hoje em dia existem muitas técnicas diferentes, né? E técnica está relacionado à ciência e à tecnologia, tá bom? Como vemos aqui na ilustração, a mulher conversando no celular, né? Bom, aqui também fala sobre alguns exemplos de tecnologias mais comuns do nosso cotidiano. Vemos aqui a biotecnologia, né, que ela é desenvolvida, né, para estudar os seres vivos, tá bom? Temos aqui a robótica, né, que ela está cada vez mais no ramo da educação e ela se dedica aos robôs mecânicos, tá? Temos a nanotecnologia, que ela estuda partículas muito pequenas e invisíveis aos nossos olhos, tá bom? E temos a inteligência artificial, que são computadores capazes de fazer as tarefas que exigem raciocínio. Já pensou um negócio desses? Então, como vocês podem notar, a tecnologia está cada vez mais avançada, tá? Então, técnica, né, é o conjunto de procedimentos que possibilita os seres humanos a desenvolverem ou melhorar alguma coisa, tá bom? Aqui no caso, né, ele está falando um pouco da tecnologia na agricultura, tá? Nessa parte aqui na página 19, ele está falando sobre a tecnologia avançada no nosso dia a dia, tá bom? Melhoramento genético e modificação genética. Você sabe a diferença entre melhoramento genético e modificação genética? São maneiras distintas de intervir na natureza das plantas e animais, já que o material genético é o que armazena a informação biológica das espécies, transmitidas de geração a geração por meio da reprodução. São processos muito diferentes, quase opostos.
pois, enquanto o melhoramento genético faz parte da história da humanidade desde o início da agricultura e da pecuária, a modificação genética é uma tecnologia moderna, difundida no país somente no século XXI, tá? Então aqui ele está falando sobre as mudanças genéticas. Quem armazena as nossas informações, no caso do ser humano, se vai ter o olho claro, se vai ter o olho escuro, se vai ter a pele clara ou a pele escura, são os genes, tá? E aqui eles estão falando justamente dessa transformação genética, no caso aqui das plantas, tá bom? Umas nascem cor-de-rosa, as outras podem nascer azul. Então é essa mudança aqui que eles estão falando, tá bom? Essa mudança genética, certo? Bom, aí vocês podem ler com calma, tá bom? Para casa vocês irão responder, tá, pessoal? A página 20 e a página 21, até aqui, tá certo? Então, muito bem. Agora vamos lá para português. Em português, pessoal, lá na página 35, temos mais um texto sobre divulgação científica, tá? Esse texto fala como funciona a mumificação natural. Então, a gente fala de múmia, já logo pensa que é aquele ser enfaixado, né, saindo do sarcófago. O texto explica que não é bem assim, tá bom? Ele explica como entender, né, a mumificação natural, tá? Ela tem um sentido, né? Precisamos saber primeiro como ocorre aí essa decomposição do corpo, né? Como que o corpo desaparece, a presença de micróbios, né? Fala também do frio, do calor, né? Que faz no deserto, né? O próprio frio pode mumificar naturalmente, né? Também. Então, esse texto fala cientificamente, né? Sobre a mumificação natural, tá? Diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver da múmia lá naqueles filmes de terror, sendo enfaixado e saindo do sarcófago, tá bom? Bom, lendo esse texto, tá? Vocês irão responder a página 36. Eu particularmente adoro assuntos assim, do Egito. Gosto muito. Vocês irão achar bem interessante. Então, vocês irão responder a página 36, tá certo? Agora eu vou falar com vocês sobre o livro de leitura, tá? Vocês podem pegar lá. Bom, esse é o nosso livro de leitura desse bimestre, né? Uma história pelo meio, tá? De Elvira Vigna, que é a autora, tá bom? Esse livro, ele se inicia com folhas brancas, tá? Com folhas brancas justamente porque ninguém sabe por onde as coisas começam. É um livro que começa pelo meio, né? São 3 histórias, só que uma completa a outra, na verdade, tá? As páginas em branco também aparecem no meio da história, tá bom? Elas aparecem justamente para vocês criarem, né, esse meio da história, tá bom? O que tá faltando. Então é um livro assim bem interessante, um livro para a gente viajar mesmo, tá? Para criar novas coisas. A história acontece num dia em que Antônio teve que cuidar da sua irmã. Então são 3 histórias, né? Uma completa a outra, tá bom? É isso que vocês precisam saber. Como atividade, vocês irão elaborar, vocês mesmos aí, 5º ano sozinhos, irão elaborar 5 perguntas com 5 respostas. Elabora a pergunta e já coloca a resposta, tá? Não esqueça de colocar o nome de vocês, tá bom? Que é importante. E o nome do livro, tá bom? Mas não esqueçam o nome, por favor, tá? Quando vocês trouxerem o material do 3º bimestre, o livro do 3º bimestre, vocês tragam essa folhinha com essa atividade junto, porque vale nota, tá bom? Vou aproveitar para falar também sobre, né, o acontecido do nosso canal, né, que infelizmente acabamos perdendo, né, as aulas anteriores. Algumas eu já postei, deu para recuperar, mas
outras não, porque nós vamos apagando, né, regularmente as aulas, como as aulas são ministradas todos os dias, então a gente imagina que tenha um segmento, né, dia a dia. Então, como o nosso canal do YouTube não conseguimos recuperar todas as aulas, algumas que eu consegui eu já postei, tá bom? Mas todas as professoras farão um resumo, né, do livro 3, do volume 3, folheando todas as páginas e explicando sobre o conteúdo, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então façam essa atividade, escrevam as 5 perguntas com as 5 respostas e deixa prontinho quando vocês trouxerem o livro aqui, volume 3, vocês tragam também essa atividade, tá bom? Por hoje é isso. Um beijo para vocês, estou com saudades, viu? Tchau, tchau!